Estamos aqui de volta com a nossa mesa redonda, lembrando que a Nova Difusora ela está há 41 anos no ar e o nosso programa já tem uns 30 anos. Eu vou acabar aprendendo a fazer o programa aqui. Bom, é muito bom, né? Estar falando com você que está aí nos acompanhando, agora na multiplataforma da internet. E nós vamos tentar levar uma mensagem boa para você. Obrigado por ter ficado conosco até agora. Nós vamos ter um programa interessante hoje na Mesa Redonda, né? Com a participação do nosso companheiro, faz parte aqui do time de jornalistas aqui da rádio, mas a presença do Alex Dave, que já teve também um programa aqui na rádio com muita audiência. Ele é jornalista, é fundador do Jornal Alternativo, um belo jornal lá. Vou falar com ele daqui a pouquinho sobre o jornal. Ele é piloto comercial de helicóptero, apresentador do canal A Mais Podcast de entrevistas e assuntos motivacionais. Alex, e o jornal, tudo bem? Você tá em forma? Eu estou vendo aí, tá bonitão, né? E contente, alegre, trazendo um amigo seu também para participar aqui do programa. E o jornal, como é que está o jornal? Doutor Rossi, primeiramente, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nova Difusora. Em especial, doutor, estou muito bem acompanhado hoje. Mandar um bom dia especial para minha noiva que está aqui, Bruna Sarinho. Linda, veio acompanhar. Amo demais. Você sabe que atrás de um grande homem, diz a lenda, tem uma grande mulher. Eu só corrigiria essa ao lado e não atrás. É isso mesmo. Um beijo à minha amada Bruna Sarinha. Princesa, amo demais, doutor Rossi. Não, depois mais que chocolate, aqui, né, hein? Pro pessoal, você falou tanto dela e o pessoal ficou curioso. Daqui a pouquinho ela vem aqui mostrar. Para falar, uma mente brilhante, Isso, fala de economia desses assuntos aí. Pessoal, bom dia a todos. Ao Leandro Monteiro, que está aqui de Santana do Parnaíba. Prazer estar contigo, Júnior, que já é patrimônio da casa, né? E doutor Rossi, que eu sou fã desde a época do meu pai, hein? O senhor escreveu um livro, Que o senhor esteve em Itapevi, hein? que saudades. O senhor sempre essa pessoa elegante, essa voz cativante e essa história brilhante aqui. No jornal nós estamos trabalhando com afinco, é a profissão que eu adoro, amo, né? Comunicação, Leandro, é o que eu gosto de fazer. Assim como o senhor também. Uma honra estar aqui. Muito obrigado, viu, pelo convite. É nossa, viu, Alex? Vamos ver, né? Que de repente você volta a fazer também o programa que você fazia aqui. Foi o melhor momento da minha vida. Né? Tinha mesmo, era divertido. E a presença aqui de um companheiro de partido, né? A gente traz gente do PT, gente de todos os partidos, né? E nós hoje estamos trazendo aqui, graças ao Leandro, ao Alex, o Leandro Monteiro. Ele é presidente do PL de Santana de Parnaíba. Ele é empresário, líder estudantil, presidente da FENEAD, Federação Nacional dos Estudantes de Administração, gestor executivo com mais de 20 anos de experiência. Leandro, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar aqui conosco. Fala um pouquinho sobre a sua atividade, sobre o partido PL lá de Santana de Parnaíba. O PL está na base lá do prefeito municipal. Como é que está funcionando o PL? Conta um pouquinho para a gente. Bom, primeiro também muito bom dia, muito honrado com o convite, Francisco Rossi, pessoa que participou da minha juventude muito tempo atrás. Não sei se todos sabem, mas eu, quando criança e pré-adolescente, eu costumava colecionar material políticos de candidato. E na campanha que o senhor teve contra o saudoso Mário Covas, eu tinha bastante coisa do Francisco Rossi, me lembro com muito carinho. E estar aqui hoje, eu acho que é reavivar um pouco dessa minha infância, dessa minha vontade política de mudança, né? Trago um beijo especial, já que iniciamos os beijos, né? Ao meu filho, Pietro, que está ali com a gente, a nossa amiga aqui de Osasco, Lígia Soldar, que faz um trabalho extremamente importante de resgate da direita aqui na região, e um abraço especial a todos os ouvintes da Nova Difusora. Em Santana de Parnaíba, hoje, o PL ainda está
dentro da base do governo, né? A gente tem 2 vereadores na base, mas até a gente ter criado essa perspectiva de mudança da diretoria do partido, é que muito em breve a gente vai fazer um evento, a gente está chamando todos os filiados do PL de Santana de Parnaíba, para que a gente saia da base do governo e comece a criar um projeto novo para a cidade de Santana de Parnaíba. A intenção do PL é trazer a novidade, trazer o resgate de devolver Parnaíba aos parnaibanos. É isso que falta um pouquinho dentro da nossa cidade. A gente tem uma história riquíssima, né, desde o berço dos bandeirantes, mas que, infelizmente, embora não é inegável todos os avanços que as gestões passadas tiveram, a gente precisa trazer esse resgate do novo, de novas ideias e fazer muito mais com um olhar mais clínico para o ente público, principalmente. Bom, lá em Santana do Parnaíba existe assim uma ideia da população que há uma unanimidade lá em relação àquilo que acontece na política local, com uma família ali já quase que se perpetuando lá no poder, né? E tem um escritor, o Berilo, ele é uma enciclopédia. Tinha um escritor, um dramaturgo, que dizia que toda unanimidade é burra. Quem falou isso aí, hein? Você lembra? Não vou me recordar agora, mas... Bom, na verdade, você está despontando ali como uma possibilidade de uma política diferente lá na cidade, pelo que o Alex me falou. E pelo que algumas pessoas, eu tenho muitos amigos de Santana do Parnaíba, estão dizendo que está na hora de tentar-se alguma coisa diferente lá. Fala um pouquinho sobre isso. Existe essa ideia da unanimidade? Como é que você vê lá a administração lá em Santana do Parnaíba? Doutor Rossi, só para antes do Renan responder, é Nelson Rodrigues. É Nelson Rodrigues, é isso mesmo. Nelson falar. Nada como ter um jornalista perto. Aqui. Bom, na verdade, eu acho que essa unanimidade ela não existe e a própria eleição de 2022 mostrou isso. Os dados foram claros em uma insatisfação que mostra que quando a família César e exatamente o Elvis, que foi o candidato do PDT na última eleição, tem outros candidatos fortes, que eram como o Haddad, como o Tarcísio, como o próprio Rodrigo, ele não consegue ter essa quantidade de aceitação e essa popularidade que o pessoal diz, né? É óbvio que uma coisa é uma coisa, uma eleição é uma eleição, outra eleição é completamente diferente dentro do âmbito municipal. É verdade. Mas o que a gente quer criar para a cidade, Rossi, muito mais do que apontar as falhas e mostrar o que tem acontecido dentro da nossa cidade, é criar um projeto de cidade para a nossa cidade. A gente de verdade quer pensar no ente público em primeiro lugar, como muitas vezes me perguntam, Leandro, qual que é o principal problema hoje que a nossa cidade enfrenta, né? E eu costumo dizer que a forma e a falta de motivação dos funcionários públicos por todas as perseguições, por toda a forma de não ter um projeto de crescimento de carreira para o funcionalismo público, faz com que nossa cidade deixe a desejar em política pública. Porque não adianta você pensar somente em tijolos, como a gestão passada vem sendo feita. É óbvio que tiveram investimentos, é óbvio que a gente vê grandes obras, é óbvio que a gente olha até nos outdoors da cidade, a cidade que mais está em obra no Brasil, no mundo, como eles costumam dizer, né? Está faltando dizer que é do universo. Só que o nosso olhar e o olhar do PL, Brasil, que a gente quer criar para Santana de Parnaíba, é colocar a pessoa, o cidadão, em primeiro lugar. Então é por isso que eu trago essa mensagem aos funcionários públicos da nossa cidade de Santana de Parnaíba, que não adianta a gente ter a melhor proposta de saúde, a melhor proposta de segurança, a melhor política pública de educação, e ao mesmo tempo a gente esquecer que são as pessoas que vão levar essa política pública à sua eficácia.
Então é transformar a realidade que a gente tem hoje dentro do funcionalismo público, criar lideranças, treinar novos movimentos e, por que não, qualificar pessoas para que a gente possa oferecer um serviço muito melhor. É olhar a cidade numa agenda 2030, é pensar em sustentabilidade, é no município que a gente tem que se preocupar com a limpeza do Rio Tietê, que a gente tem que pensar na sustentabilidade do lixo. Por que que 2023 até hoje a gente ainda coleta o nosso lixo e não pensa numa usina que pode gerar energia para a nossa cidade? Não sei se todos sabem, mas principalmente na região que corta Alphaville em direção à cidade, Santana de Parnaíba tem a passagem do Trópico de Capricórnio. E é exatamente um local que tem uma extrema eficácia de captação de energia solar da região toda. Então, por que não a gente investir também numa possibilidade de captar energia solar utilizando todo o poderio de telhado que existe em Alphaville para gerar energia, quem sabe, mais barata, gratuita para a nossa cidade? O que a gente tem feito, Francisco, é conversar com os munícipes e trazer uma nova perspectiva. É isso que a gente quer criar. A gente quer mostrar que o que foi feito, sim, foi importante para a nossa cidade, mas chegou a hora da gente parar de investir em tijolos e investir em pessoas na cidade de Santana de Parnaíba. É legal, legal. É uma fala, assim, diferente. Eu vejo aqui, no perfil seu, que você é líder estudantil. O que é essa FENEAD? E também fale um pouquinho, você como gestor executivo com mais de 20 anos de experiência, Leandro. Bom, eu desde muito novo, né, como eu comentei, eu participo ativamente da política. Desde uma insatisfação, acho que foi criada no diretório acadêmico do Mackenzie. Na época, quem geria o diretório acadêmico fazia eleição nas férias, onde os estudantes não estavam. E aí, aquele movimento me fez querer um senso de justiça que eu carrego até hoje muito grande. Eu fui presidente do diretório acadêmico do Mackenzie, de Administração, Economia e Ciências Contábeis. Depois eu fui diretor regional da Federação Nacional de Estudantes de Administração. A FENEAD é hoje a maior federação de curso do Brasil. Acabei sendo, por 2 mandatos, presidente da Federação Nacional dos Estudantes de Administração, aonde os 2 grandes projetos que eu carrego até hoje, acho que são os grandes ganhos da juventude brasileira, inclusive reconhecido pela uma comenda durante o governo Bolsonaro como sendo comendador parceiro da juventude brasileira, a gente ajudou a expandir o prêmio FENEAD e o projeto Geração Empresa. A gente entendia lá em 2002 que o mundo estava em renovação e que o estudante, a base curricular, ele não podia somente ser criado para o estudante se formar e ser empregado, mas que ele podia ter o direito de querer ser empreendedor. E hoje a gente fala tanto em startup e a gente mal sabia que a gente estava impulsionando os estudantes a criarem as suas próprias startups naquele momento. Depois, por uma outra insatisfação também, a gente acreditava que a carteirinha da UNE, União Nacional dos Estudantes, era uma carteirinha que, na verdade, embora ela desse direito à minha entrada, ela exigia o pagamento dos R$20 na época, e eu resolvi ser candidato e fui diretor executivo da UNE também, União Nacional dos Estudantes. Eu brinco que eu era o único voto vencido da nossa gestão toda naquela época, né? Mas essa força nos fez, através de outras entidades também e outras lideranças estudantis, a convencer na época o ministro Paulo Renato, que fez uma medida provisória e acabou com o monopólio da carteirinha da UNE, aonde o estudante não precisava mais pagar a sua carteirinha. Ele podia entrar com o desconto, se é um direito, você não precisa exigir a compra de nada, né? Ele simplesmente mostrava o boleto pago e o seu RG e ele tinha o direito à meia entrada. Isso foi um grande ganho para a juventude brasileira que a gente conquistou, e é óbvio que o governo Lula depois assumiu e tirou essa medida provisória e voltou tudo para a mão da União Nacional dos Estudantes. Depois dessa minha fase estudantil, eu disputei uma eleição bem interessante, né, inclusive na época contra o saudoso Bruno Covas, que era um amigo, e eu brinco que a gente dentro da juventude sempre estivemos em lados opostos.
pude o reencontrar na final da Libertadores e de novo em lados opostos, né? Porque eu sou palmeirense e ele saudoso, santista, né? Nem tudo é perfeito, né? Porque eu sou santista. Mas foi uma conversa... Nós aqui, ó, palmeirense. é palmeirense. É só campeão. Tá difícil aqui hoje, viu, Júnior? Mas sabe que foi, Francisco, uma conversa tão agradável, porque em um momento lá que a gente estava na metade do jogo, ele chegou para mim e falou assim: Leandro, te acompanho nas suas redes sociais, principalmente LinkedIn, e invejo esse seu preparo executivo que você vem desempenhando desde a época que a gente se conhecia, né? Eu, quando saí da Uni, eu fui estudar nos Estados Unidos, depois eu entrei no grupo Heineken, desde a época de Skin Cariol, foi um longo período ali dentro. Eu passei depois por um grande grupo econômico que adquiriu empresas no exterior, como Heinz, Burger King, Budweiser. Depois eu fiquei mais quase 8 anos na Wild, que era uma empresa suíça-alemã, um fundo de investimento de Zug, na Suíça. E, recentemente, as minhas 2 últimas passagens foram na Axis Commerce, uma das maiores do mundo em Digital Transformation, economia, nessa parte de economia de e-commerce mesmo, Machine Learning, algoritmo. Fiz uma pós-graduação na Universidade de Grenoble, na França, nessa área. E, recentemente, meus últimos 3 anos na BRF, que é uma das maiores exportadoras do Brasil, Sadia, Perdigão e tantas outras marcas. E em 2020, Francisco, com a eleição do presidente Bolsonaro, eu sempre vim dessa base tucana PSDB. Mas como eu sentia que o PSDB tinha se furtado a lutar por esse posicionamento de direita em todos os momentos que teve, durante todo o governo Lula, a gente percebe o PSDB, ele não se posicionava contra o PT. Ele ficava naquele bolo. E isso criava em mim uma dificuldade de sentimento e de política dentro do PSDB enorme. Quando eu conheci e tive essa primeira relação com o Bolsonaro e com a política de direita hoje, que se apossou o Jair Bolsonaro, eu me identifiquei, porque é onde eu quero estar. É esse liberalismo econômico, é óbvio que a gente tem que ter ferramentas de auxílio à população, benefícios fiscais, incentivos fiscais, mas a liberalidade acima de tudo. Agora, o Leandro, você falou algo aí que é bom lembrar. Quando estourou aquela história do mensalão, a liderança do PSDB disse: olha, não vamos processar, não vamos pedir impeachment, porque o Lula vai se destruir por si só. E não foi nada disso, né? Ele foi para a reeleição, ganhou a reeleição, elegeu a Dilma, e aí veio o nosso amigo, né? Eu fui colega do Bolsonaro, não digo que ele foi meu amigo, ele foi meu conhecido. E ele é desse jeitinho mesmo, a minha esposa é fã, a minha família gosta muito dele, do modo dele. E ele, assim, apareceu forte, né, no cenário político, né, brasileiro. O mito, e no começo o pessoal não acreditava muito, e eis que de repente se tornou presidente, fez um bom governo. Agora, você se identificou com ele. Você não acha que o Bolsonaro perdeu para ele mesmo, Leandro? O que você acha? Eu sei que a pergunta é um pouco chata, né, incômoda, mas eu queria ouvir a sua opinião. Na verdade, Francisco, eu acho que o Bolsonaro não perdeu. Eu acho que o Bolsonaro ganhou. Eu acho que o Bolsonaro conseguiu fazer nesses últimos 4 anos de resgate da vontade cívica popular em torno de a gente lutar contra uma quebra de sistema que vem desde 1500, isso foi um grande ganho. Muita gente fala, Francisco, e agora o que vai acontecer se o Bolsonaro ficar inelegível, se ele não ficar inelegível? O Bolsonaro, ele conseguiu criar um estigma, deixar um legado dentro do Brasil e da direita brasileira. Então, eu não vejo de uma forma pejorativa que ele perdeu para ele mesmo. Eu acho que ele fez, sim, o que tinha que ser feito. E a gente tem um grande problema no Brasil, né? Na verdade, que vem de muitos anos, né? Porque essa nossa forma de presidencialismo, de colisão, sempre você vai ter que ter
o Centrão e o Congresso do seu lado para você poder ter governabilidade. E isso é uma coisa muito ruim para a população. E olha que loucura, né? Você dizer que as pessoas que foram eleitas e que deveriam representar o povo e por interesses próprios, nessa forma de colisão de governo, acabam prejudicando a democracia brasileira. Mas eu não acho que o governo Bolsonaro perdeu para ele mesmo. Eu acho que a eleição já acabou. Muito se fala, inclusive, do presidente Bolsonaro sobre as coisas que foram faladas após a eleição. Eu nunca ouvi uma fala do presidente Bolsonaro falando contrária à decisão ou não aceitando a decisão da eleição. Eu acho, sim, que o presidente Bolsonaro, mais do que ter passado 4 anos como presidente do Brasil, ele deixou um legado a todos esses brasileiros que reféns, desde a época do PSDB, que não se sentiram mais representados nessa insatisfação pelo modelo de política e de governo que foi feito durante os governos do PT, se reconheceram nesse legado deixado pelo Jair Messias Bolsonaro e que também, pessoal, não é nada de mito. É uma pessoa humana com um coração fantástico e que representa muito esse nosso senso de mudança e de quebra desse sistema que muitas vezes corrupto do nosso país. Bom, Leandro, eu tenho a minha opinião e respeito muito aquilo tudo que você falou, mas eu acho que se o Bolsonaro fez algumas coisas que eu imagino que ele deva ter feito alguma pesquisa e verificou que aquilo representava um ponto negativo na caminhada dele, haja vista que no programa último do debate na Globo, ele pediu perdão, né, pelos palavrões que ele falava. A gente lembra do Trump, né, fez um ótimo governo dos Estados Unidos, mas era arrogante, continua até hoje. A todo instante, e continua, né, arrogante até hoje. E as pessoas não gostam de pessoas arrogantes. Então, o Bolsonaro realmente é uma pessoa de um coração enorme, uma pessoa bondosa, mas ele é militar, tem aquele jeito, né, do militar. Mas eu acho que se ele tivesse falado menos, né, todo dia ele dava munição para os inimigos e adversários dele, para a imprensa que malhava ele. Por quê? Porque perderam a boquinha, né? Eram as verbas publicitárias que eram despejadas aos bilhões, né, para os jornais, televisões, né, especialmente a Globo. Então ele realmente, eu falei hoje ainda no programa, que ele é um fenômeno político, porque levando paulada da Globo dia e noite, ele quase que chegou à vitória. Faltou pouquinho. Então, eu continuo achando que se ele tivesse ficado quietinho, né, tivesse usado máscara, se ele tivesse falado bem da vacina, ele teria ganho com o pé nas costas. Na minha opinião, eu penso assim, sabe? A democracia é boa porque, embora no mesmo partido, né, as nossas opiniões divergem um pouco, mas eu acho que a sua colocação é válida. Eu acho que a derrota dele teve assim um gostinho mesmo de vitória, né? Ele hoje é uma personalidade mundial. Mas o que você acha? Tem uma pesquisa que foi feita aí que mostrou que 83%, 84% dos eleitores acham que ele vai ficar inelegível por uma votação que vai acontecer, um julgamento lá no TSE. O que você acha? Eu acho que essa forma que buscaram para tornar o presidente inelegível, inclusive feita pelo partido do Elvis, né? Do Elvis César, é o PDT, foi o partido do Elvis César que propôs, a inegibilidade do presidente Bolsonaro. E até acompanhando também, né, a fala de um dos ministros do Supremo Tribunal Eleitoral. Eu acho que quando você foge e acelera os ritos legais, como está sendo feito nesse processo de inegibilidade do Bolsonaro, isso é muito perigoso para o nosso país. Por quê? Porque ele faz com que seja um continuismo da eleição. A eleição acabou, pessoal. O Lula ganhou. Em nenhum momento o Bolsonaro disse que não aceitava os resultados da eleição. E muito pelo contrário, como eu disse na fala anterior,
o Bolsonaro em si, ele é um legado. E eu acho que uma das principais coisas que o Bolsonaro fez durante todo o seu mandato foi criar novas lideranças. E a gente vê aí a Damares eleita, tantos outros, certo? O próprio astronauta em São Paulo, o Tarcísio, governador de São Paulo. Eu acho que a direita, ela não pode ficar presa somente ao lado do Bolsonaro. E a esquerda erra, Francisco, em mirar o Jair Messias Bolsonaro como um continuismo do processo eleitoral, porque é isso que estão querendo fazer. O processo eleitoral ele acabou. A eleição foi vencida. Em nenhum momento, é óbvio que você pode questionar. E se você acompanha internacionalmente, nos Estados Unidos é muito comum você pedir a recontagem dos votos, e isso é salutar e benéfico para a democracia. Você pedir a recontagem, você questionar o processo eleitoral, é uma forma de você também fortalecer a democracia. É óbvio que os atos golpistas, violência e etc., são coisas que a gente não concorda. Mas o que eu quero te dizer é, o principal legado, além de tudo que foi feito nesses 4 anos em economia e tantos outros lugares, foi criar novas lideranças e dar uma reoxigenada na política brasileira que há muito tempo, como é o caso também da nossa cidade, Santana de Parnaíba, está sempre nas mãos das mesmas pessoas. Chegou a hora da gente oxigenar e ter novas ideias na política brasileira. Eu quero mandar um abraço para o Alexandre Deja, lá do Embu das Artes. Ele achou excelente a meditação de hoje. Obrigado, Alexandre Deja. A Edeina, lá do Jardim Baronesa, mandando um abraço para todos os nossos convidados. O Jesus Rodrigues Domingues Neto, foi vereador há muitos anos, um brilhante vereador aqui em Osasco. E disse que o jornal o jornal que eu queria saber o nome, né? O jornal do Espinosa chamava-se Primeira Hora, realmente. A Marilene Soares, bom dia, estou ouvindo pelo rádio, o programa, ganhou um rádio. Não, eu estou ouvindo pelo rádio, eu quero ganhar esse rádio. O Marcos Gonçalves, desejo um ótimo dia para vocês, tal. Mandando um abraço para todo mundo aqui. Elza da Costa Toffoli, a primeira ouvinte nossa que ligou aqui há 41 anos, foi a primeira ligação, nos acompanha até hoje, né? A Elza Toffoli, o Rosendo, né? Está mandando um abraço e mandou um abraço para você, Berilo, gosta muito de você. Elias Eringer, né? Isso, um grande abraço, Rossi, equipe e todos os participantes, está sendo um ótimo programa. Está aqui também o Anderson Ismael, está dizendo, está aí um grande cara. O Leandro é o homem de confiança do Bolsonaro. É mesmo? Fala um pouquinho sobre isso. É seu amigo, seu conhecido? Anderson? Na verdade, assim, só pelo primeiro nome... Ismael, conheço... Anderson Ismael. Bom, pode ser que sim, mas não... Está dando uma dica aqui, é mesmo? Não? Que legal. Não, que honra se eu tiver esse reconhecimento. Na verdade, eu costumo dizer que sou mais um soldado à disposição, sim, do que vem sendo feito pela direita brasileira nesse projeto nosso de transformação e melhoria da qualidade da vida das pessoas. É isso que a gente busca. A Ivan Nicolino, bom dia, Rossi, Berilo e convidados. Parabéns pela clareza do presidente do PL de Santana do Parnaíba. Bolsonaro é um verdadeiro vencedor. Foram 4 anos de destruição de reputação pelo mesmo, né? Simplesmente não pagou a extrema imprensa esquerdopata. A Ivan Nicolino, ela sempre participava aqui da programação, hoje tem os seus compromissos, não está vindo. Mas ela é, né, Bolsonaro até debaixo d'água. Alex, você me desculpe, mas o Leandro, a gente está conversando mais com ele do que com você. Eu estou aqui. Berilo, você fala muito, Berilo. O pessoal da... forte aqui hoje participando do programa, hein, Berilo? É interessante que o Leandro já até antecipou o tema, né? Que é o tema da cassação lá do Bolsonaro, que tá, esse assunto, desde a semana passada, é um assunto muito comentado. Tem um grande jurista, que é o Dr. Alberto Rolo, que ele está dizendo que ele tem uma experiência gigante nisso daí. Ele falou que
ele não vê esse julgamento como os julgamentos anteriores, porque é totalmente diferente. Ele não pode fazer uma previsão, porque geralmente ele prevê e dá o que ele prevê. Nesse caso, ele não pode fazer uma previsão. De acordo com a lei, né? Sim, mas ele colocou um ponto verdade, que... é importante. Ele colocou um ponto muito importante aqui, que o Bolsonaro, diferentemente do Dallagnol, quando o peso Dallagnol e o peso Bolsonaro são pesos diferentes. Então tem pessoas que estão ali para votar. Olha, eu vou votar na cassação do Bolsonaro, mas vai chegar na hora de votar, a pessoa vai falar, não, vou votar contra, porque se ele ficar inelegível, lá na frente ele vai crescer. Então, assim, esse daqui não dá para prever que ele será inelegível, que ele perderá os direitos políticos, e tem também aquela questão do voto lá, que o Cássio Nunes pode ser o ministro que vai pedir vista. Se pedir vista são mais 60 dias, então esse vai, quando o resultado chegar, ele pode surpreender muita gente. O Bolsonaro pode ser decidido logo de cara, ele não ficar inelegível, como também ele pode, por essas artimanhas, por essas brechas da lei, conseguir mais tempo. E até uma semana atrás falava, não, é certo que ele vai ser cassado e que ele não vai. E tem um outro detalhe, que é a questão da forma, né? Estão questionando a questão da TV Brasil. Por que esse pronunciamento foi feito pela TV Brasil? E que então seria o mau uso do serviço público. Porém, a TV Brasil, ela é o canal para isso, ela é o veículo de comunicação oficial do governo federal. Tanto que o Lula já tem um programa hoje que é transmitido pela TV Brasil. E aí eles voltam lá atrás. Se fosse aquelas lives que ele fazia, que era uma live particular, sendo usada na TV Brasil, talvez eles poderiam sim derrubar ele por isso. Agora, esse pronunciamento foi algo oficial, então não tem essa forma. O que está sendo apresentado pelo PDT pode cair justamente nessa questão da TV Brasil, porque a TV Brasil, ela é o órgão oficial e teria que ser ali. Seria estranho se ele fizesse isso num outro veículo, se ele chamasse a TV Record, que é muito ligada a ele tinha uma ligação muito forte com a TV Record. Se ele chamasse a TV Record e fizesse esse pronunciamento na TV Record, e a TV Record recebe verbas do governo, e aí sim é onde ele poderia cair, mas nesse caso da TV Brasil, não. Alex, você acha que essa situação toda está configurando uma perseguição? Eu acredito que sim, porque se você lembrar a chapa Dilma Temer, que teve um agravante muito grande e poderia ser cassado, inclusive a chapa, não teve o mesmo entendimento. Logo vem aquela frase, 2 pesos e 2 medidas. Há de se dizer que o Bolsonaro, ele é uma figura emblemática. Ele gera essa curiosidade, ele é firme, ele tem convicções, errando e acertando. Mas uma coisa tem que ser falada, ele é previsível. E na verdade, quando ele entra no jogo, a polarização aumentou porque ele mostrou que é possível fazer mais com menos. Veja bem, lá no Nordeste, por exemplo, ele pavimentou quilômetros e quilômetros que os caminhoneiros, por exemplo, a vida toda estavam esperando. Estou citando apenas um exemplo. E aí, essa disputa, eu fico pensando, Dr. Rossi e convidados, até que ponto também é saudável para o país? Até que ponto a falta de liderança capaz de chegar ao coração das pessoas, de tocar a alma do cidadão brasileiro, está defasado? Porque veja que os nomes que apareceram no país, nenhum foi capaz de alcançar o desejo da votação brasileira. E ainda hoje, o ex-presidente Bolsonaro, ele é pauta nacional. Isso mostra que ele é muito forte, porque ele perdeu uma eleição, a polarização continua, e ainda que ele seja inelegível, que é uma discussão muito ampla, ele se tornará um cabo eleitoral fortíssimo. Então a pergunta que eu digo, estamos tão carentes de liderança nesse ponto, que nós estamos falando aqui de Lula e Bolsonaro. Ambos tiveram participações. Bolsonaro teve uma participação importante, a democracia é importante, que tem que se conviver com ideias divergentes. Agora, que ele é um candidato fortíssimo, não haja dúvida. Agora, que o processo está com cartas marcadas, está previsível. Está previsível. Você pega outras situações, demora uma eternidade, com recursos e tudo. Pega a situação dele, de repente já está julgando, já estão falando em inegibilidade. Tudo muito rápido, mas parece que o pessoal tem muita pressa. É muito veloz. E aí isso vai fazer o quê, Leandro? Ele se tornar um cabo eleitoral fortíssimo, que ele vai vir com força, sem mandato, e vai entrar para a história como o presidente que não tem mandato, mas que tem voz. E essa voz foi depositada nas urnas. Então eu acho que vai continuar um bom tempo ainda, esse legado continua assim, fica. Temos que pegar como exemplo as coisas boas, ninguém é perfeito, tem quem concorde e discorde, tem que se respeitar o que o Lula fez de bom para o país e tem que punir o que fez de errado também. E o Bolsonaro, no espaço curto período de tempo, entrou para a história. Ninguém acreditava nele. E ele se tornou o presidente. Só que ele brigou com o sistema todo.
Eu acho que você brigar com o sistema todo é como enfrentar um exército da Rússia. Rússia hoje, por exemplo, é difícil, mas ele tem um nome muito forte e acredito que temos muitas histórias ainda a se contar, viu, Dr. Rossi? E pegando um gancho aqui, Francisco, se me permite, eu acho que vocês tocaram num ponto extremamente importante, né? E que eu acho que é o maior prejuízo dessa polarização, né? Trago até um abraço aos meus amigos. A gente tem um grupo, desde a nossa época de juventude, que é o Movimento 25 de Junho. E a gente discute muito política até hoje. Pessoas de quase todos os estados do Brasil, né, discutindo política até hoje. E hoje, pela manhã, numa discussão nossa, a gente começou a repensar o quanto essa polarização atrapalha aqueles que na época, eu hoje tenho 45 anos, mas os meus amigos de 20 anos atrás, novinho. de 25 anos atrás, hoje não querem mais fazer política, Francisco Rossi. Por que não querem fazer política? Então, criar novas lideranças e ter esse protagonismo político no Brasil em um momento de polarização é muito difícil e traz muitos prejuízos, tá? Porque muita gente está no mercado econômico, muita gente tem empresa, e se ele se posiciona de um lado ou do outro, ele cria uma rusga e perde negócio com os que gostam do outro lado. E na política, uma coisa que a gente aprende desde cedo é política tem lado. Não adianta a gente ficar em cima do muro e se movimentar. Política tem lado. Então, essa polarização, eu acho que ela é extremamente prejudicial ao país em vários âmbitos, mas principalmente no resgate e na criação de novos protagonistas, de novas lideranças. E essa polarização só serve aos que estão aí há muito tempo, porque a gente já sabe. Uma hora ele está aqui, uma hora ele está ali. Eu estava vendo um governador do PSDB que vai se filiar ao PT. Olha que absurdo. Sabe? Tipo, uma coisa inimaginável há 10, 15 anos atrás. Se perderam, né? E uma coisa que hoje é normal. Infelizmente, é chocante, né? Os valores, né, Dr. Rossi, se perderam. Bom. O PSDB sempre teve muita história, apesar de ser reconhecido no país todo como eterno João do Muro. Porque ele sempre ficou em cima do muro, amante do poder. Quem ganha, estamos juntos. E agora, infelizmente, a história sendo manchada, e isso que o Leandro falou é verdade. Precisa ter valores, Dr. Rossi. Precisa ter lado. E ter valores de lado não quer dizer brigar e ficar de mal, como aconteceu no país. É triste ver isso, viu, Leandro? Porque tem nomes bons, como o teu lá em Santana, como tantos outros, doutor, espalhado pelo país, que às vezes é atingido por essa polarização, que é um trator, né? Vem atropelando todo mundo. E ambos se completam. O radicalismo nunca foi bom em lugar nenhum. O Marcos Gonçalves diz que a democracia, como nós entendemos, está no Brasil por um fio. Por um fio. Eu não duvido não, hein? Eu acho que tem razão. O Anderson Ismael, aquele que falar mal da gestão de Bolsonaro é o mesmo que concordar com bandidos em nosso Brasil. O Flávio Gomes. Francisco, só uma correção, eu lembrei aqui do grande Anderson Ismael. Um grande abraço, meu amigo. Agora sim, Aí, tá vendo? Um bolsonarista raiz, mas de muita inteligência, tá? Não é aquele que simplesmente fala e defende o indefensável. Um grande abraço, Anderson. Eu fico admirado a minha esposa. Ela é uma mulher muito sábia, sabe? E os argumentos dela não tem como contestar. Não dá para bolsonarista mesmo, né? Cita um argumento para nós aqui. A Ana Lúcia aqui, que me ajuda aqui na rádio também. Já diz a minha noiva que não pode discutir com a companheira. Ela sempre está certa, viu, doutor? Então vamos pular essa parte aqui. Mas você sabe que eu tenho que concordar sempre com a minha esposa, que ela é muito sábia, muito. E olha, se especializou em engolir sapo, viu? Ela é vice-prefeita em Osasco. Ela é pós-graduada. Né? Não é fácil, não é fácil. O Flávio Gomes também nos acompanhando. Elias Eringer, olha, não devendo nenhum nem outro lado, e sim, o Brasil precisa de uma política nova. Isso. Pensar no cidadão, que Isso. precisa de emprego, que precisa de recursos, de investimento. Perfeito. A Miriam Marli Lomba, sempre nos acompanhando aqui pelo YouTube. Obrigado, Miriam. Um beijão no coração, querida. Zezinho Freitas. Eu vim aqui pela minha amiga Lígia Soldado. Aí, Lígia Soldado, já com Lígia fã-clube aí, hein? O empresário Leandro Monteiro está acompanhado do seu filho Pietro,
Quantos anos tem o Pietro? 11 aninhos e a Sofia 9. Um beijo também, Sofia. Pelo jeito aí, companheirão, né? Olá. Também da amiga Lígia Soldar, que é coordenadora da equipe do deputado federal Eduardo Bolsonaro aqui em Osasco, filha do emancipador Ulisses Soldar e sobrinho do Clécio Soldé, grande amigo que eu tive e ex-prefeito de Jandaíra, foi o segundo prefeito de Jandaíra. Olha aí. Uma pessoa fantástica, o Clécio Soldé. Não está mais entre nós, né? E você está acompanhando a Bruna, Tá né? bom, está acompanhando, ela está ali acompanhando. Uma mente brilhante, viu, doutor Rossi? Falar de economia, uma sugestão, quando for falar de economia, convide ela. Mas Números, o pessoal está curioso, já está curioso. Conhecer, né? Pietro É o meu filho. Tem game 11 anos. Leandro, né? Bom, nós temos uma matéria preparada aqui pela nossa produção. O Lula tem criticado muito o presidente do Banco Central, e é um confronto permanente, e fica um negócio esquisito, né? O tema extraído do portal G1 desta terça-feira. Copom diz que pode cortar juros em agosto, se a inflação continuar caindo. A maioria dos integrantes do Comitê de Política Monetária Copom, colegiado formado pelo presidente e diretores do Banco Central, responsável por fixar os juros básicos da economia, avaliou nesta terça-feira que a continuidade da queda da inflação e seu impacto sobre as expectativas do mercado para o IPCA pode possibilitar uma queda dos juros no começo de agosto. A informação consta na ata de sua última reunião, realizada na semana passada, quando a taxa Selic foi mantida estável em 13,75% ao ano, o maior nível em 6 anos e meio. Por fim, o Banco Central informou que houve unanimidade entre todos os integrantes do Copom ao concordar que os passos futuros da política monetária, que é a definição do juro para conter a inflação, dependerão da evolução da dinâmica inflacionária, em especial dos componentes mais sensíveis à política monetária e à atividade econômica, isto é, do comportamento dos próximos resultados do IPCA, das expectativas também de inflação, em particular as de maior prazo, ou seja, das projeções do mercado para a inflação. Outro motivo de suas projeções de inflação, das estimativas do próprio Banco Central para o IPCA, do hiato do produto, dos indicadores sobre a capacidade de crescimento da economia sem gerar inflação, do balanço de riscos dos índices que mostram que a inflação futura pode ser maior ou menor. Eu queria ouvir a sua opinião, Leandro, sobre essa matéria. Eu não sei, a gente se perde no tempo, mas eu penso que na época do Lula o juro esteve bem acima, né, desse percentual, né? É verdade, e na verdade o que compõe a base de juros, né, é todo um relativismo que a gente vai desde a parte interna, né, de construção de mercado no Brasil, né, e isso também, o risco país interfere bastante, né, que é a atração e a facilidade que o país tem de absorver e de atrair capital estrangeiro, índice de empregabilidade e muitos outros fatores, né. Eu acho que, embora exista, sim, um comunicado claro, né, do Copom com essa possibilidade de abaixar juros no Brasil, eu não vejo que isso vá acontecer de uma maneira tão drástica nesse início de governo Lula. Até porque as expectativas políticas, e muitas vezes, quando eu comentava isso com alguns professores de economia, eles ficavam extremamente bravos e diziam que a interferência política não acontece, mas o Brasil é um caso à parte. A interferência política e o cenário político e a perspectiva política futura, eles sim interferem muito na percepção econômica que tem um país. Então, Francisco, eu não vejo como sendo uma possibilidade real, até porque ainda existe uma insegurança, onde a gente percebe um presidente Lula até hoje que tomou
posse, mas até hoje só viaja, não tem feito nada relativo ao que se propôs a fazer, e mais do que isso, né, pessoal? A gente sabe que foi eleito sem um projeto de governo efetivo, com propostas que poderiam melhorar tanto a economia como a qualidade de vida das pessoas. Eu vejo muito o governo Lula resgatar projetos de outros mandatos, mas de verdade fazer algo que possa nos dar credibilidade e uma possibilidade real de segurança, de atração financeira, principalmente estrangeira para o Brasil, que faça com que gere emprego, que gere renda e que a gente consiga de verdade cortar juros, eu não vejo num curto espaço de tempo tão otimista. Berilo, a sua opinião? Bom, eu já vejo um certo otimismo, porque o Campos Neto, há pouco tempo, deve ter um mês, deve ter uns 45 dias, ele participou de um programa lá na TV Cultura, do Roda Viva, e ele foi muito pressionado, inclusive, sobre essa questão cobrada. Por que não baixa a Selic? Ele explicava que ele não pode baixar a Selic com a inflação lá em cima, que se a inflação, ele precisa da inflação cair, tem um equilíbrio ali para ele poder agir, para ele poder ter essa. Aí falaram, vai chegar a 12,50, 12,50 eu não garanto, mas a gente vai tentar baixar. E o que aconteceu? Essa questão dos 500 milhões que foram colocados aí na questão dos automóveis, isso movimentou bastante a economia nos últimos dias, e isso provou. O cenário hoje econômico, ele está um pouco melhor? Está um pouco melhor justamente por conta dessa medida, por conta de outras medidas nesse setor. Aí quando você fala, o Lula está viajando, ele está viajando, só que ele está confiando no Alckmin, e aí é onde o Alckmin tem feito aí alguma coisa que o Alckmin está aparecendo começando a aparecer. E eu não sei se o Lula quer fazer essa jogada para dar crédito depois para o Alckmin. O Alckmin está ajudando a melhorar isso, está ajudando a melhorar aquilo. E o setor, os próprios bancos estão mais otimistas hoje diante dessas possibilidades. Eu espero que caia assim os juros, porque se cair vai ser bom. Mas aí é a questão da inflação. Para a inflação cair, o governo precisa de fato fazer ações novas. Aquela questão, por exemplo, de pagar a dívida, aquilo ali não foi, até agora não surtiu nenhum efeito, até porque não está pronto, foi um projeto que não está pronto. Como é que você vê esse tema aqui, Alex? Doutor Rosa, fala bem o Berilo, né? Fala bem, né? O Berilo eu tô vendo aqui, ele tá muito bem no Palácio do Governo cobrindo, ele fala bem, se fosse jogador. E é uma enciclopédia ambulante, viu? É ambulante, se fosse como jogador, aquele que passa a bola, toma, faz o gol aí. É até difícil falar depois do Leandro e o Berilo. Mas assim, trocando em miúdos, eu imagino que alto está, todos sabem, e os juros altos favorecem a quem? A classe empresarial que gosta. Juros altos, eles ganham mais. Os bancos. Bancos, empresários, produtos altos, etc. Monopólio. Juros baixos, a população, a camada menor tem acesso. Haja vista que o carro, por exemplo, eu estou acompanhando, está batendo um índice altíssimo de venda. Por quê? O carro de 120 mil reais, né, que aplicou para ele, está custando agora 80 mil reais. Se você analisar a recusa da arrecadação feita pelo vice-presidente da República, eu acho que foi uma atacada certa, porque tudo que você puder fazer para atingir a população positivamente tem que ser feito. Então eu vejo com bons olhos quando ele faz isso, só que tem que alcançar as demais áreas, doutor Rossi. Você vai hoje e pega um tênis, é quase 500 reais, simples. Você pega uma calça, é 200. A mesma calça, em outros tempos, custa 80 reais. O que é o restante? Impostos. O Brasil é o maior país de imposto do mundo. Então tem que sim que reduzir essa taxa, tem uma pressão em cima do presidente, a política sempre influenciou e sempre vai influenciar, porque se deixar todo o poder na mão dele, ele vai comandar o destino de uma nação e, na verdade, a ausência dele ter prática de reduzir essa taxa de juros afeta o nosso dia a dia, afeta o café na padaria, a gasolina, etc. Espero que reduza, viu, doutor Rossi? Bom, fica aí aquela pergunta, o que é pior, né? A inflação é um desastre para o mais pobre, né? O mais humilde, né? Isso. Então, os juros lá em cima, de certa forma, breca a inflação, né? Você fica entre a cruz e a espada. Tem um equilíbrio. Agora, o que eu acho muito ruim é esse confronto entre o presidente e o presidente do Banco Central, que é independente, tem mandato, né? Tem que se respeitar. Isso não é bom, porque cada vez que o Lula fala alguma coisa, isso afeta a nossa economia de uma maneira muito negativa, né? O Marcos Gonçalves, ele diz que o Tarcísio e o Zema lá de Minas serão ótimas opções
para as próximas Bons eleições. nomes, Consciente, Então, Sangue Novo. Mas eu acho que a própria ex-primeira-dama, né? Michele, ela tem um potencial tremendo. É uma mulher sábia, uma mulher humilde, uma mulher de fé. Pode ser uma opção magnífica, viu, para disputar a eleição presidencial. O próprio Bolsonaro diz que ela não tem muita experiência e tal. Aí tem ciúmes, né? Não é ciúmes. Mas, Francisco, depois que a gente teve a Dilma, ter uma Michele ia ser um orgulho, né? E tem um quarto nome que pode compor... Então, a experiência... E tem um quarto pode contar, né? E tem um quarto nome que pode compor uma aliança, uma dobradinha, que é o Ratinho Júnior. O Ratinho Júnior pode ser... Que vem crescendo também grandiosamente, né? Bom, doutor Rossi, só para encerrar aqui, a minha noiva mandou um negócio que falou em economia, ela veio do sistema financeiro. Quanto maior é a arrecadação do governo, mais ele pode investir em infraestrutura, educação, saúde. Portanto, quanto maior a taxa de juros, menor o crescimento, a arrecadação e investimento na área social. Bruna Sarinho. Bom, são 11 horas e 57 minutos. Eu vou pedir um breve intervalo para ver o que a gente vai fazer na sequência. Meu Deus, é uma delícia esse programa. Infelizmente, nós estamos chegando daqui a pouquinho. Passa muito rápido. Doutor, não faz isso, não. Então, nós vamos a um breve intervalo. Já nós voltamos. Com a sua participação, é o ouvinte em primeiro lugar. Com muita informação, com mais emoção. Francisco Rossi e você. Nova Difusora. Tamo junto sempre! Todos os sábados, das 11 à 1 da tarde, aqui na Nova Difusora. Você ouve o programa Na Sintonia do Sucesso, com Wellington de Andrade. Para de marrar! Atenção você contratante, dono de restaurante, casa de show, clube, prefeituras, eventos corporativos em geral. Contrate agora Grupo Balanceto e o show meio do Brasil, Boca Nervosa. Ligue agora para Circuit Shows. Contato 0 Operadora 11 São Paulo 944464001 ou 11 São Paulo 914324878. Instagram Circuit Shows. Contrate esse show para a sua cidade. Faz que eu gosto assim, faz amor. Empreendedorismo, histórias de sucesso, como vencer no seu negócio. Todas as quintas, às 15 horas. Pod e Prosa. Nova Difusora. Promoção exclusiva. Nova Difusora. Faz paixão, faz beber, faz que eu gosto assim. Participem da promoção Faz um Pix pra mim, do programa Samba do Boca. Se inscreva no canal do YouTube da Rádio Nova Difusora FM de segunda a sexta-feira. Faz um Pix pra mim. E na sexta-feira você concorre a um Pix de R$250. Mas tem que se inscrever durante o programa Samba do Boca, das 16 às 18 horas. Programa Samba do Boca. Faz um Pix pra mim. Amor, faz um Pix pra mim. Todo sábado, das 9 às 10 da manhã, você não pode perder o programa Conexões do Reino, com Rafael Nascimento e Cris Correia. Um espaço de diálogo, encorajamento e fé. Você já ouviu o podcast Movimento Inspira Mulheres? Um bate-papo sobre autoestima, autoconhecimento, empreendedorismo e muito mais. É inspiração de verdade. Apresentação Flávia Salim. Podcast Movimento Inspira Mulheres. Toda segunda às 3 da tarde, aqui na Nova Difusora. Programa Nossa Manhã com a apresentação de Ranieri Zoccoli. A melhor forma de começar bem o seu dia aqui na Nova Difusora. Muita música boa, informação e entrevistas. De segunda a sexta-feira às 7:30 da manhã. Aqui no escritório, a galera escuta Nova Difusora. Show da manhã, informação, músicas de qualidade, entrevistas, descontração com a participação do ouvinte. Fique ligado, todos os sábados das 10 às 11 da manhã. Show da manhã, com o locutor Alex Portela. A sua empresa pode ser a melhor, mas se você não anuncia no rádio, o seu consumidor não fica sabendo de você. O rádio é companheiro, não importa onde o seu consumidor esteja.
Não importa o que ele esteja fazendo, o rádio chega até ele. O rádio informa, diverte e vende a sua marca. Rádio, todo mundo ouve, inclusive o seu consumidor. Quem anuncia no rádio, vende mais. Anuncie no rádio. Consulte o departamento comercial da Rádio Nova Difusora. Alô, meus amigos, eu sou o Abrão César e estou aqui na Rádio Nova Difusora todo sábado das 16 às 18 horas com o programa Verdades Vivas, ligado à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por isso quero deixar um convite a você, meu ouvinte, minha ouvinte, para acompanhar o Evangelho da Esperança todo sábado das 16 às 18 horas aqui na Rádio Nova Difusora. Um grande abraço e até lá! Empreendedorismo, histórias de sucesso, como vencer no seu negócio. Todas as quintas, às 15 horas. Ponte Prosa. Nova Difusora. Nova Difusora. Tamo junto sempre! Com a sua participação, é o ouvinte em primeiro lugar. Com muita informação, com mais emoção. Francisco Rossi e você. Mesa Redonda. Bom, gente, estamos de volta aqui com o nosso programa Mesa Redonda. Eu recebi aqui o Emancipador. É um jornal que divulga as atividades dos emancipadores aqui de Osasco. São poucos os que estão vivos, viu? Então tem um trabalho para que se perpetue esse movimento emancipacionista aqui de Osasco. E tem aqui uma notícia sobre o Sebastião Bognar. Olha, ele faz um trabalho lá na Câmara Municipal fantástico. Ele foi deputado estadual, foi vereador, uma pessoa muito querida, coordenou a campanha do Rogério Santos, que se elegeu deputado estadual. Muito obrigado a todos que fazem, né, o trabalho dos emancipadores. Eles têm uma sede própria, está muito bacana tudo que está sendo feito. E o presidente é o Lázaro Suave. Vamos ver se a gente traz o Lázaro Suave participar aqui do nosso programa. E eu tenho certeza que vai ser algo muito interessante, aquilo que nós vamos estar falando sobre a emancipação de Osasco. É uma história muito, mas muito curiosa. Bom, vocês ficaram curiosos, né? Então nós estamos... O Leandro está aqui apresentando o filhão. Tudo bom? Fala alguma coisa aí. Gosta de política? Gosta. Você tem no Na verdade, TikTok... o Pietro ele gosta de futebol, né, Pietro? E o time que você torce? Qual time você torce? Palmeiras. Não dá. Aí não dá. Gostei. Livre e espontânea pressão. Agora, você tem muitos seguidores aí no TikTok. Fala aí quantos que te seguem aí? 10 mil. 10 mil. E qual o tema que você gosta mais de desenvolver? Futebol. Beleza. Então tá aí, ó. O Leandro, filhão, e você estava falando, eu preciso dar um alô aí para minha esposa. É verdade, muito feliz, Francisco. Primeiro, já até me despedindo pelo convite. Não existe nada mais importante para mim do que família. E ter a possibilidade, nesse período inicial de férias, né, de estar aqui com o Pietro, a Sofia em casa, a minha esposa Ana Paula. Como disse o Alex, né, sempre ao lado de um grande homem existe uma grande mulher. E eu acho que a sua esposa sabe o que eu vou dizer, né? Porque mulher de político e que já foi que é empresário, que já foi executivo, sofre junto, né? E se a gente não tiver um amparo primeiro de Deus, que é quem eu agradeço todos os dias e me fortaleço, esse amparo na esposa, em nome da Ana Paula, também te amo demais. E estamos aqui nessa caminhada firme e fortes para tentar, de verdade, mudar a realidade ou, pelo menos, colocar uma nova opção na cidade de Santana de Parnaíba, porque a gente diz sempre, tá, Francisco? Antes de criar o nosso projeto político, a gente foi estudar e criou um projeto de cidade para a cidade de Santana de Parnaíba. Aliás, o Cristiano Doni, né?
mandou um WhatsApp aqui dizendo que Santana do Parnaíba está isolada, porque com a candidatura do Elvis César a governador, isso deixou a cidade isolada politicamente. Você concorda com o que ele está falando? Isso é uma grande verdade, né? Porque a gente perdeu a nossa articulação com o governo do estado e até no momento de que ele, no segundo turno, disse que não apoiava o Lula, mas em nenhum momento também defendeu a candidatura do presidente Bolsonaro, fez com que ele se afastasse também do governo federal. Então, hoje, a gente de verdade está isolado. E, embora Santana de Parnaíba tenha uma arrecadação diferenciada, maior do que outras cidades, até per capita na região, ter o apoio e projetos conjuntos com o governo do estado e com o governo federal melhora a vida das pessoas. E é essa parte política que a gente quer também retomar. Bom, eu quero mais uma vez agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Foi um programa um pouco diferente hoje, mas foi algo assim muito importante para o povo lá, que eu amo aquele povo lá, porque 2 vezes que eu fui candidato a governador eu tive uma votação extraordinária. Em 98 eu ganhei em todos os municípios da Grande São Paulo, perdi na capital, né, que o Covas tinha sido prefeito lá, e perdi na capital e em algumas cidades do interior, mas, enfim, nós estamos aqui firmes e fortes, né? Sempre na luta, batalhando e procurando fazer o melhor para a comunidade, e Santana do Parnaíba sempre prestigiou a gente. O nosso agradecimento a todos que estão nos vendo e nos acompanhando lá em Santana. Bom, Elias Eringer, olha, é preciso... Estou aqui na despedida, tenho dificuldade, está meio longo aqui, né? Mas obrigado pela participação, viu, Elias? A Tereza Soldar, né? Enquanto o país estiver nas mãos de corruptos, a coisa não vai para frente. Concordo, né? É a sua mamãe, né? Surpresa. Que eu conheço há tantos anos. Então está aqui a filha, né? A filhona, né? A Lígia Soldar, nos acompanhando, fotografando tudo. E agora, o Alex, apresenta a sua noiva, né? Muito inteligente e muito bonita, né? Minha noiva, antes da minha noiva, eu vivia andando por aí, viu, Leandro? Andando. Imagina uma alma andando, doutor. Aí aparece essa alma iluminada que um dia eu entrei no banco e a vi, deu tremedeira no corpo. Mas é uma mente brilhante, não é porque é minha noiva, não. Aliás, em nome dela, um beijo a todas as mulheres que ouvem esse programa. Mais da metade do país são mulheres e a outra parte saíram de vocês, mulheres. O que seria de nós, homens, sem as mulheres? Em especial a minha que está aqui do meu lado, que veio do sistema financeiro, é uma pessoa aguerrida, destemida, da qual eu tenho o maior prazer e privilégio de conviver do lado e aprendo muito, viu, Dr. Rossi? A Bruna Sarinho, ela me ensina muito, puxa na orelha, briga, né, Leandro? Tem que pegar no pé. Mas eu acho que isso que é o gostoso da vida, você ter uma pessoa do lado que você possa compartilhar bons e maus momentos. Mais bons do que maus. E ela veio do sistema financeiro, eu acho que ela pode falar um pouco. Bruna, um prazer, né, recebê-la aqui. Eu me lembro que você preparou uma festa para o Alex, uma festa surpresa. Eu chorei muito. Puxa vida, a melhor festa da minha não vida. pude estar presente porque eu estava viajando com a minha esposa comemorando 55 anos de casados, né? Então, e vocês são jovens, tomara que você chegue lá, a hora que acontecer o casamento. Chegaremos. Então, a gente está no caminho, a gente já está junto há 3 anos. Primeiro, bom dia, né, para quem está ouvindo a gente. Já passou da meio-dia. Boa tarde. A gente boa tarde. É um prazer muito grande, uma honra muito grande estar ao lado dele. Nossa. Eu também aprendo muito com ele todos os dias, então é muito importante para mim. Eu acho que a gente se complementa. Isso é importante para todo casal, né? E a gente está aí há 3 anos. Quando ele falou que me encontrou no banco, é porque eu trabalhava no banco, né? A gente não se encontrou ali. Então a gente se conheceu ali dentro de um grande banco. Pode falar o banco. Pode falar? Dentro do Itaú.
que eu trabalhei por bastante tempo. A Ana Lu também trabalhou no Itaú. Olha lá, olha. A gente trabalhou ali na mesma regional, né? Então, mas, olha, muito obrigado por ter vindo e quero que você venha aqui uma hora falar sobre economia. Né? Pronto, eu vou estar aqui acompanhando e aplaudindo, viu? Bom, o microfone para as despedidas, sua e dela. Por favor. Quero agradecer, Dr. Rossi, mais uma vez, é sempre motivo de muito orgulho e honra. Eu sou fã do senhor desde sempre, da sua família, da sua equipe aqui da rádio, da Salete, de todas as pessoas que nos tratam com tanto carinho e respeito. Isso é importante. Para tocar um programa desse precisa ter uma boa equipe. O senhor tem não só a equipe, o senhor tem uma família que respeitam as pessoas. E eu quero registrar o agradecimento a todos, desde o filho, a esposa, a todos os funcionários. Não vou citar o nome, mas em nome do senhor eu quero agradecer a recepção de sempre, com respeito, com família, e eu saio daqui feliz em poder participar desse programa que eu sou muito fã, viu? Bruna. Quero agradecer o espaço também de estar aqui, estou sempre atrás, né? Aí hoje aqui na frente. Agradecer o seu carinho sempre com o Alex, com a gente, com os convidados. Tá bom. Obrigada. Beleza. Birilo. Uma ótima tarde, né, a todos os nossos ouvintes, aos convidados. Os assuntos abordados foram assuntos de grande importância e pena que o tempo é curto, né? Porque falar de política e falar do momento atual é algo que é importante e que esclarece muito quem está do outro lado. Bom, uma ótima tarde a todos. Você que ficou conosco até agora, muito obrigado. Um beijo no coração. Bem-vindo aí, Ana Lu, com Sintonizados. Nós temos a parceria, né, com a Connect TV, que daqui a pouquinho vai estar também transmitindo o nosso programa. Um beijo no coração de todos e até amanhã, se o Paizinho Celestial assim o permitir. Obrigado, Leandro, obrigado, Alex, Bruna, toda a equipe que é aqui e o Birilo. Um beijão. Francisco Rossi, Francisco Rossi, Francisco Rossi, você. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Francisco Rossi, você. Um amor para sempre, um amor de verdade. Atenção! A opinião dos nossos convidados e comentaristas não reflete necessariamente a opinião desta emissora. Nova Difusora. Tamo junto sempre! Presentei quem você ama comprando seu presente no Osasco Plaza Shopping. Promoção prêmios incríveis. A cada R$200 em compras, você troca por um cupom de segunda a sábado e aos domingos por 3 cupons. Você concorre a um